hoje, o protestantismo e o cristianismo, ele está acreditando nessa teologia. Mas antigamente, queridos, não era assim. Então você está vendo que aquilo que foi planejado está tendo sucesso. Porque em vez dos nossos olhos estarem voltados por o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e atrelado também a Roma, então agora as pessoas estão dentro das suas casas, com a sua televisão ligada, vendo o fim do mundo. Olha, se a gente for ver no contexto histórico, e a gente vê nos nossos dias atuais o que está acontecendo, e a gente for um pouquinho para trás, a gente vai ver que Israel, ele foi o Estado de Israel em si. Ele foi algo criado, foi algo planejado, Esse foi algo Israel de hoje. articulado. Isso, Aham. o Estado de Israel, né? Israel reconhecido então como nação. E a gente vê aqui, na verdade, quando os pais da igreja, né, na questão do protestantismo, que deixou o legado, então na época deles, praticamente os 4 cantos do mundo, eles tinham a noção e consciência que o anticristo estava ligado a Roma. Aham. E eles ainda falavam, eram abertamente falado o papado, e falavam-se até o nome, né? Martim Lutero deixa isso tão claro. Então a perseguição dos protestantes, ela foi disseminada, eles foram para vários lugares, vários Sim. países. Então, para a igreja agora, ela se apresentar como se não fosse o anticristo, era muito difícil das pessoas caírem. Então, eles precisariam, então, criar uma forma de tirar o foco, então, que o Papa é o anticristo, tirar o foco, então, da Igreja Católica Romana, e precisava criar, então, um outro foco. Isso precisava ser projetado, então, em outra pessoa, né? E a gente também tem a questão do Antíoco Epifânio, que ficou lá para trás, tem a questão do futurismo e tem também essa questão que o pastor está falando, que é o dispensacionalismo. Então, a guerra, esse conflito, ele não começou em outubro. Aham. Esse conflito, ele está sendo articulado, ele tem anos que ele está sendo articulado. Então, para vocês terem uma ideia, na época de Napoleão, essa liberdade que hoje nós temos na nossa liberdade religiosa, Sim. ela foi concedida por Napoleão. Então, ele concedeu aos judeus a mesma liberdade que os católicos teriam. Contanto que o tio, né, o tio de Napoleão, que também era um general, ele falou: olha, você está fazendo uma coisa... Chegou até a chamar ele de louco. E ele falou: mas por quê? Porque a Bíblia diz que quando Israel for reconhecido como um Estado judeu, então virá o fim. Então nós estamos no fim do tempo. E ele queria, naquela época, Napoleão queria dar um Estado para os judeus. Então, e aí, só que se a gente for ver biblicamente, aonde que está atrelado que Israel, quando fosse reconhecido como Estado, estaríamos no fim? Em nenhum lugar. Exato. E isso foi tão propagado, isso foi tão disseminado, e o protestantismo daquela época, não era essa a visão do protestantismo. Isso foi mudado ao longo do tempo. Então, hoje, o protestantismo e o cristianismo, ele está acreditando nessa teologia. Mas antigamente, queridos, não era assim. Então, você está vendo que aquilo que foi planejado está tendo sucesso. Porque em vez dos nossos olhos estarem voltados por o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e atrelado também a Roma, então agora as pessoas estão dentro das suas casas, com a sua televisão ligada, vendo o fim do mundo. Então as pessoas, elas estão tirando o foco da Bíblia, estão tirando o foco da oração, estão tirando o foco do preparo. Sim. E elas estão focadas, então, e agora? O terceiro templo vai reconstruir? Não vai reconstruir? Israel vai ser, então, extirpado? Não, agora a Palestina que vai vencer, os muçulmanos. E a gente está aqui no meio desse conflito, nos posicionando pró isso, pró aquilo, e a gente vai ver aqui nesse contexto que não é o papel do cristão, né? Isso tira também o nosso foco. IAG, juntos avançaremos.